Agora eu vou contar a história pra vocês. Olha só, o homem foi viajar, ele passou 2 meses fora viajando a trabalho. Quando ele volta, a mulher vendeu todo o patrimônio dele, levou as 2 filhas pra outro estado e ele ainda tinha, porque ele descobriu por causa de amigos que trabalhavam na polícia, que tinha um mandado de prisão contra ele. Ela, antes de sair do estado do Acre, ela fez uma medida protetiva contra ele, tinha um processo criminal contra ele, o da medida, o processo criminal, inclusive em 2016 foi o ano que entrou em vigor a Lei Maria da Penha. Isso. Então era tudo muito novo, muito novo. Então tinha essa medida protetiva, tinha um processo criminal e o mandado de prisão dele era de pensão. Ela entrou com processo contra o marido para pagar a pensão, o marido trabalhando fora. Então deu tempo de gerar já o mandado de prisão e ele nem foi citado, porque não encontraram ele para ele poder responder o processo. Gente, esse homem foi no primeiro advogado. O primeiro advogado, de acordo com ele, disse que não ia pegar o caso, porque se pegasse, como envolvia a Lei Maria da Penha, ia sujar o nome dele. Como eu falei pra vocês, era algo novo, a Lei Maria da Penha. E tinha aquela campanha, a mulher sendo violentada, né? E aí a imprensa começou igual advogado que atua em favor não, que defende a pessoa que é integrante de organização criminosa. Aí a comunidade cai em cima, a população cai em cima, a mídia cai em cima desses advogados dizendo que ele é criminoso também. Então os advogados não queriam pegar esses casos. E aí, pelo que ele me contou, o advogado deixou bem claro que não ia pegar, que ia se sujar se pegasse. Depois disso, ele foi para um segundo advogado. Diz ele que o advogado ouviu o caso dele, mas não transpareceu que passava confiança. Era verdade. Que era verdade. Ele pensou que, tipo, essa história tá mal contada. Foi. Por que a mulher faria isso contra o cara, né? Por quê? E lembrando, era a minha primeira vez que eu ia pegar o caso daquele, tá? Eu até então não tinha pego. Eu pegava de trânsito, pegava de vários outros casos, menos isso daí. Eu ainda não tinha pego. E aí o que aconteceu? Aí ele falou que, porque esse advogado, eu contei a história e ele não me mostrou firmeza. Parecia que tava desconfiando de mim. E ele sempre com o nariz empinado. Assim, mostrando uma postura, sabe, que não tava nem aí pra mim, que não tava nem aí. Aí eu só sei que ele pegou, eu contei pra ele, ele ouviu todo o caso, ele falou do mandado de prisão. Naquele momento eu fiz uma lista de documentos, imprimi, eu digo, olha, o senhor precisa trazer todos esses documentos aqui pra gente já iniciar. Se o senhor quiser que eu contrate, esse é o valor que eu vou cobrar, isso aqui, eu passei tudo. Ele disse, eu vou ver se eu vou lhe contratar. Eu disse, gente, sério? Sério? E aí ele pegou e saiu. Quando ele saiu, aí o Jamin, que trabalhava comigo, ele disse assim, e aí, doutor, ele vai fechar com a senhora? Eu digo, eu acho que não vai fechar não. Eu só sei que ele foi. Quando foi no outro dia, eu nem no escritório estava. O Jamin liga pra mim. O Jamin era o secretário. Ele liga pra mim. Jamile, eu digo, o que foi? Jamile, tu não vai acreditar. Eu digo, o que foi, Jamin? Que o Jamin era todo... sabe aquele cliente que veio aqui? Eu digo, sim, ele tá aqui na linha. Eu digo, sim, Jamin, conte, pelo amor de Deus. Doutor, ele tá na delegacia preso e quer que a senhora vá na delegacia e ele quer que a senhora... Ele passou todos os dados aqui e quer que a senhora vá pra lá. Eu digo... Doutor, ele tá na delegacia preso e quer que a senhora vá na delegacia e ele quer que a senhora... Ele passou todos os dados aqui e quer que a senhora vá pra lá. Eu digo, mas ele foi preso por quê, Jamil? Ele, doutor, eu não sei não. Ele foi preso. Fui pra delegacia de flagrantes, lá no Acre, lá em Rio Branco. Quando eu chego lá, o homem, sabe o que aconteceu? O homem estava indo para o meu escritório e lá perto do meu escritório tem um bola preta. Bola preta é uma descida e aí os policiais, eles fazem blitz nessa descida que é justamente pra pegar o pessoal desprevenido, porque eles não vão saber se tem policiais lá. E na época não tinha não dava pra saber onde tinha blitz ou não, que não tinha aplicativo pra avisar. Foi dito e feito. Ele estava indo para o meu escritório pra levar toda a documentação. Ele passou a noite organizando a documentação pra me contratar. E ele caiu na blitz e como tinha um mandado de prisão, ele foi preso. Levaram o meu cliente lá pra delegacia. Quando chegou na delegacia, aquele homem que eu conheci com aquela postura, ele já estava diferente. E aí, pela primeira vez, eu consegui conversar com ele de uma maneira diferente. Ele começou a se abrir mais comigo, chorou por causa dos filhos e eu lembro de ter olhado nos olhos dele, eu digo, não, eu vou... Sabe, eu acreditei nele. Eu acreditei em cada palavra que aquele homem me disse. E como eu já era acostumada, eu fui pra lá na Defla, tem um corredorzinho e são 3 salas, se não me falta a memória. E nessa sala tinha 9 homens e mais ele 10. Sala não, cela. Ele tava na cela. Celas. Todos os homens com roupas íntimas.
homens. E ele com muita vergonha de mim, porque ele estava só com a roupa de baixo, olhando pra mim e eu tentando fixar os olhos pra ele, nos olhos dele, pra ele se sentir confiante, ele não sentir tanta vergonha. Nossa, é muita humilhação um negócio Muita desse. humilhação. 9 homens, todos, não sei se eu posso falar, todos de cueca. Pode. E ele também. Lembra que ele no outro dia tava todo social, então eu via a vergonha que ele passou ali, né, falando, e ele começou a chorar na frente dos outros 9 homens. Imagina, o homem nunca tinha sido processado, sabe? Muita humilhação. O homem tinha uma empresa, o homem tinha uma vida, o homem tinha... Resumo da história. Como era prisão, ok, consegui pagar, ele foi solto, só que depois disso, teve um outro problema que teve, lembra do processo criminal? Como era, essa Lei Maria da Penha era muito forte, ainda não tinha não tinha tanta jurisprudência de como iria lidar com a situação, acabou saindo um outro mandado de prisão contra ele. Então eu consegui tirar ele e ele caiu de novo nesse novo mandado de prisão, por causa, e já estava sendo expedido esse mandado de prisão. Então quando eu fui atuar no processo, já tinha esse outro mandado de prisão. Só que aí ele passou por uma outra blitz e foi pego. Pô, esse cara é muito azarado, hein, meu? É. Um negócio de blitz. Mas tu imagina, o cara voltar, não tinha mais casa pra morar, que a mulher vendeu e levou o dinheiro. Tu imagina, o cara voltar, não tinha mais casa pra morar, que a mulher vendeu e levou o dinheiro. Tudo informal. Porque assim, pra tu entender, lá no Acre, a maioria das propriedades, elas não são registradas em cartório. São aqueles documentos de gaveta, sabe? Sei, Aqueles sei. antigos. É ITR lá ou Contrato de compra e venda. Não pago nem IPTU. Por exemplo, lá era numa zona onde não tinha água encanada, não tinha, sabe? Só que a casa dele era uma casa bem organizada no bairro, né? Tinha tudo certinho. E lá, como eles não têm água encanada vindo da prefeitura, eles criam um poço semi-artesiano, poço artesiano, e lá eles puxam a água. Mas o que eu ia perguntar era, tipo assim, como que alguém vende uma propriedade, tipo, se teoricamente foi do casal, do matrimônio, sem a outra parte estar ciente, sem assinar e tudo mais. É o que mais tem. Como essa casa não precisava ter o registro na prefeitura e no cartório, aí era fácil. Porque ela pegava o documento do que tinha sido realizado, fez um negócio com outro rapaz e assim tava. Ela tinha um amante? Ou ela só fez isso pra se vingar mesmo? Nunca passou, nunca teve esse comentário de que ela tinha viajado pra ficar com outra pessoa. Pegado Só que- o dinheiro, né, da Sim, casa pra gastar só com que ela outra. foi, porque ela não era do Acre. A família dela é de outro estado. Então ela viajou e foi morar no outro estado onde a família dela estava, sabe? Então o que aconteceu? Ela vendeu essa propriedade, que é muito fácil vender, inclusive ela vendeu abaixo do preço que valia pra vender fácil. Quando o rapaz chega pra ir pra casa e descobre que tem outro dono, um novo dono lá. Já tinha outro cara na posse, Já então. tinha um cara lá morando, familiares, né? Família lá morando. Então ele tava desnorteado. Quando ele chegou no meu escritório, era um homem que ele tava encontrando alguém pra descarregar raiva. E ele acabou descarregando na minha pessoa. Só que assim, aí eu vou te contar mais. Como esse homem entrou na minha vida e eu vi tudo que ele passou, realmente era verdade, porque eu percebi que ele não tinha antecedentes criminais. Eu percebi porque foi juntado lá no processo. Ele nunca recebeu processo criminal contra ele. As declarações que nós juntamos eram de pessoas e vizinhos que só falavam bem dele. Eu digo, nossa, esse homem realmente está falando a verdade. E a gente não falava de falsa acusação nessa época. Não se falava de falsa acusação. E eu lembro, no início eu falei que eu ia pra cela, ficava sentada, a gente pegava um banquinho e eu ficava conversando com ele lá no pavilhão. E ele me contava a história dele. E olha só, eu nunca fui desrespeitada por nenhum preso. Nunca. Também quando eu ia no presídio, eu sempre ia toda bem vestida, assim, com nada de decote, nada que chamasse atenção, né? Então sempre fui muito respeitada pelos agentes penitenciários, que era agente penitenciário na época, hoje é policial penal. E assim, a gente conversava e eu acabei pegando aquele caso como se fosse o último da minha vida, né? E aí a gente aos poucos foi devolvendo, só que até hoje ele não voltou com a mulher. E eu acho que o mais difícil não foi nem tirar ele da prisão, foi resgatar os filhos de volta. O patrimônio ele perdeu também? O patrimônio, assim, a gente entrou com uma ação pauliana, que a gente fala, que é pra anular esse negócio jurídico e que foi realizado. Porque o homem disse, não, eu paguei, tô na casa. Assim, pra quem acabou de fazer o negócio, ele tá certo, ele não pagou, né? Então ele não queria devolver o imóvel pra ele. O credor tem que sair fora, né? Porque ele tem responsabilidade. Mas aí nós tínhamos que comprovar que aquilo ali foi uma simulação, né? Que foi feito algo pra poder prejudicar outra pessoa. Então assim, mas o difícil não foi isso. O difícil foi realmente ele conseguir de volta os
os filhos. Aí vocês dizem assim, Jamile, você conseguiu? Não, nós não conseguimos. Sabe por quê? Porque naquela época ainda tinha muito. A questão cultural hoje tem, mas não é tanto comparado a 2016. A questão cultural de que os filhos já estavam habituados com a mãe naquele lugar, os filhos já estavam matriculados na escola, então levar para o Acre era difícil e ele não foi morar lá, então ficou como se fosse uma guarda alternada. As crianças iam nos períodos de férias, ficar com ele lá, ou se ele quisesse visitar no outro estado, e